Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos chegando para o estudo de o livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec, nesse programa Luz na Penumbra. Programa esse que há muitas décadas, traz aí para todos nós a possibilidade de estudarmos todas as obras de Allan Kardec, os seus livros fundamentais, assim como livros subsidiários, como o próprio Que é o Espiritismo, Obras Póstumas, a Revista Espírita. E você pode, através deste programa, fazer o seu estudo sistematizado das obras de Allan Kardec. Nós estamos aqui hoje, eu, Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Que Jesus nos conduza. Carlos Alberto Ferreira. Muita paz a todos, estamos aí juntos. É isso aí. Aloísio Guigino está temporariamente impossibilitado de vir ao programa, mas se Deus quiser, brevemente estará de volta conosco, desejando ao nosso amigo muita paz e muita luz no seu caminho. Nós vamos seguir aí adiante no estudo do livro Que é o Espiritismo. Estamos no capítulo 2, que trata de noções elementares de Espiritismo. O tópico é comunicação com o mundo invisível. E hoje vamos ler o item 28 deste capítulo 2 e deste tópico, comunicação com o mundo invisível. Lembrando que na semana passada nós conversamos aí sobre os fenômenos físicos, objetos que se movem, situações que, conforme o próprio Allan Kardec colocou, em alguns casos causam perturbação real, e verdadeiros estragos. Lembramos aqui de algumas histórias, que já podemos ter contato, vivenciamos, de pessoas que passaram por isso. Se você não ouviu o programa passado, é só ir lá no nosso site, radioriodejaneiro.am.br. Lá no site você consegue ouvir o último programa. Ou você vai no nosso canal do YouTube, da Rádio Rio de Janeiro, na playlist do programa Luz na Penumbra, procura pela data, toda sexta-feira, e lá você também poderá acompanhar aí a reprise do nosso programa. Então vamos lá, item 28, Allan Kardec diz: ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular, que o torna visível e mesmo tangível. É como se produzem as aparições, fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor, que é invisível quando muito rarefeito se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. Então, se falamos na semana passada sobre esses fenômenos físicos no que diz respeito ao movimento de objetos, hoje Kardec já vai, no item 28, aqui trazer a questão das aparições dos casos de materialização, que também muitas vezes ocorrem sem que a gente sequer perceba. Tem pessoas que estão na rua, às vezes, falando, Me recordo que o meu irmão, certa vez, com um grupo de amigos, estavam na porta de uma igreja evangélica, e aí chegou um homem, que parecia ser um mendigo, e começou a conversar com eles. E esse homem, eles pensaram, lá vem esse bêbado aqui perturbar a gente. Só que o homem chegou e começou a falar uma série de coisas sobre eles. E eles ficaram espantados. Quem é esse homem? Como é que ele sabe isso sobre a gente, Foi dando uma série de conselhos, falando que eles andavam fazendo algumas coisas lá que não deviam, e o homem dando uma dura neles. Eles atravessaram a rua depois de algum tempo, e aí olharam para trás, o homem meio que como caiu
né, de uma forma esquisita, como se fosse cair para trás de cabeça. No que eles terminaram de atravessar a rua e viraram para olhar novamente, cadê o homem? Sumiu. Então era uma aparição com todo tipo de ser uma aparição até tangível, porque eles viam claramente, como se estivessem conversando com o encarnado, e o homem depois simplesmente desapareceu, como que por encanto. Como é que isso acontece, Carlos Alberto? Justamente, quando você leu aqui esse item 28, quando ele fala uma modificação na molécula do perispírito, que o perispírito é uma matéria quintessenciada, né? Mais etérea, tá? Mas é matéria, tá bom? E esse perispírito é a vestimenta do espírito, né? Então, quando nós desencarnamos, o corpo perece e o nosso espírito, né? Ele segue com a sua vestimenta, com o seu perispírito. Razão pela qual, se ele nos aparece, né, ele aparece sempre com a fisionomia da sua última reencarnação. É um modelador biológico, né, o nosso perispírito. E essa manipulação, ela é feita no plano espiritual. Bem interessante. Também sempre, nós nunca podemos esquecer do detalhe: médiuns e espírito. Esses dois elementos são fundamentais para que as manifestações aconteçam, tá? Alguém pode dizer assim: se não tiver o médium, os espíritos podem realizar isso ou aquilo. Até podem, a questão não é essa, mas muitas vezes nós precisamos do fluido animalizado do médium. Vamos falar assim, para que a gente possa entender bem, né? Esse fluido animalizado, há uma necessidade, por isso que muitas vezes, por isso que nas desobsessões, geralmente nós precisamos de um médium, para que seja esse elemento, né, intermediário entre o plano espiritual e o invisível, por causa do fluido, mas as manifestações. Tem as aparições bem vaporosas, aquela aparição é bem rápida, né? É comum, eu vi meu pai, tá tudo bem, estava sorrindo, aí na mesma hora, daqui a pouco sumiu. Mas existem as materializações mesmo. E aí vamos lembrar de Jesus, né? Vamos lá no Evangelho. Quando é tangível, quando não é tangível, né? Aí vai lá, Madalena foi lá procurar e não encontrou o corpo do Senhor lá na tumba. Daqui a pouco ela se depara lá com um companheiro, né, tal. Ela vai e olha, ela vê que era o Senhor. E ela já vai, né, imagine, né, quando ela vê que é o Senhor, que ela está ali, ele materializar, que ela vai, mulher, não me toque. Por que não me toque? Porque era uma materialização ali, né, vamos dizer assim, não tangível. Então não me toque. Mas vai lá, avisa lá o pessoal que eu vou lá, vou ter com eles lá, coisa e tal. Ela vai lá, o Senhor vem aqui, tá tudo bem. Quando ele vai ter com os apóstolos, Tomé diz assim, para acreditar, ele precisava tocar. Então o que Jesus faz? Vai lá e deixa que Tomé toque. Ou seja, uma materialização tangível. Entendeu? Agora, essa manipulação aí, eu falo assim com o Eduardo, uma coisa que às vezes a gente tem que prestar atenção. É o tipo da manifestação, dessa manipulação fluídica, como ela é realizada, aí eu vou dizer assim, isso é um pouco conversa de guia. Entendeu? Porque do plano espiritual, como eles se utilizam do fluido para que eles possam manipular ali, fazer essa manipulação para que as coisas aconteçam, né? Então, a gente sabe, né, mas tecnicamente, né, essas técnicas espirituais são muitas, né? Talvez nós conhecemos umas 3, mas são várias. Conforme nós formos estudando, desenvolvendo nossa moral, a inteligência vai nos levando a uma compreensão maior. Mas, Carlos, você foi muito objetivo, Deus te abençoe. Na referência ao momento de Jesus com Madalena. Porque já tivemos oportunidade de ouvir companheiros dizendo
que Jesus tinha acabado de estar com Judas e estava impregnado das vibrações dos miasmas de Judas. Coitado. Mas olha, não tem como um miasma ficar colado no perispírito de Jesus, porque ele é luz. Onde a luz chega, a treva deixa de existir. Enquanto você estava falando, quem estava ouvindo, e lembrando dessa colocação, refletimos. Realmente Jesus estava com o perispírito numa condição alterada para o que Madalena poderia suportar. Porque ele havia estado com Judas, que estava num abismo consciencial, não é? E naquele momento em que Madalena consegue perceber, ele confunde com o jardineiro, quando identifica que é Jesus, ele devia estar processando a energia do perispírito dele para outro momento. E se Madalena o tocasse, tomaria um choque daqueles, né? Porque não era que ele tivesse impregnado com a energia deletéria da consciência de Judas, mas é porque o perispírito dele é de uma potência de um espírito puro. Porque ele foi a Judas, mas ele não se contaminou. Ele foi para socorrer, para aquietar. De repente até para colocar o Judas no estado de consciência de sono. Adormecê-lo um pouco. Isso. Para depois levar socorro através da própria mãe, quando ele delega a ela a tarefa de socorrer os suicidas. Então, esse momento que você estava falando, eu estava imaginando. O perispírito de Jesus, naquela situação de luminescência que Madalena não conseguiria tocar sem um impacto que poderia ser de alguma forma bem desconfortável para ela. Ou até mesmo, talvez não choque, mas talvez, sabe quando você vai tocar numa pessoa que você vaza, né? Isso. É um susto. Pois é. Não, e achar que ele estava morto. É isso, não é? Aí. Ué. Entendeu? Então ele, mulher, não me toque. Né? Então, mas vai lá e lá houve uma certa consistência naquela ectoplasmia ali, imagino ali Pedro, aqueles apóstolos, a ectoplasmia ali dentro daquele ambiente foi fundamental para que não só, né, Jesus com aquela potencialidade toda, né, que ele tem, mas também com aquele fluido. Agora, essas citações, elas são de uma extrema importância, porque elas nos conectam com a vibração de uma paz, de um fortalecimento, principalmente nós espíritos imperfeitos, num grau de enfermidade moral tremendo. Então, nos envolver com esse tipo de informação, buscar estudar, ler e compreender, nos auxilia muito na cura espiritual que nós buscamos, não é? Divaldo, quando ele viu pela primeira vez o Jesus Gonçalves convidando para uma tarefa dentro dos sanatórios, visitando os rancenianos, Divaldo disse que a primeira coisa, ele estava no trabalho, estava inquieto, e o chefe dele viu que ele não estava bem, estava pálido, aí mandou ele para casa. Olha, chefe, para dispensar do trabalho é porque está assustado. Chegou em casa, deitou e ficou, aí viu aquela criatura, uma caratonha, um rosto deformado. Aí ele, meu Deus, é um obsessor. Aí o espírito, não, Divaldo, não sou obsessor. Eu sou fulano de tal, sou Jesus Gonçalves, vim aqui te convidar para tal tarefa. Aí, de pronto, ele disse que não vai, e depois ele diz, olha, se você não for, você pode ir para lá, ou vai para lá. No final das contas, quando o Divaldo passa a refletir, tá bom, vamos lá, o Divaldo narra que ele viu uma transformação acontecendo no perispírito daquele ser, que onde havia aquela caratonha, aquela coisa deformada, eles pareciam fios de seda transitando e formando luz, numa das faces e numa das pernas. Aí o Divaldo, meu Deus, é um anjo. Aí, não, Divaldo, nem anjo, nem obsessor, apenas seu irmão. Olha, se o perispírito de Jesus, com a consciência harmonizada, depois de uma existência de sofrimento, o Divaldo registrou essas coisas, essas energias espirituais irradiando luz, imagina o perispírito do Cristo. Isso acontece pela plasticidade do perispírito. Né? Vamos entender, às vezes, vamos lá, Chico Xavier e Emmanuel. O Emmanuel se apresentava como senador romano, mas ele teve outras reencarnações depois de Públio Lentulus. Né? Por que ele não se apresentou na última reencarnação dele? Mas ele se apresentava daquela forma. Essa condição é dada justamente pelo que tu falou, pela plasticidade do espírito.
e pela vontade, pensamento e vontade do Espírito, que é um atributo, né, do Espírito, né, ele modifica-se e ele se apresenta na forma de Públio Lento, onde foi vamos dizer assim, uma encarnação dele que marcou muito ele. Entendeu? Então, porque ele teve a maior chance nessa reencarnação. Né? 1 minuto. De seguir Jesus. 1 minuto para decidir. Né? Está no livro há 2000 anos. Quem desejar conhecer a história e a psicografia do Chico. E você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Nós estamos aqui com o estudo de um livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com a Maria de Fátima Miranda, Carlos Alberto Ferreira. Estamos no capítulo 2 do livro, no tópico Comunicação com o Mundo Invisível. E lemos aí o item 28. E o Carlos Alberto entrou nessa questão, e a Miranda, muitas pessoas se preocupam, né? Quando eu vir um desencarnado, né? Ver um pai, ver uma mãe, ou mesmo quando eu retornar ao plano espiritual, como eu vou vê-lo? Aí a gente sempre explica que você vai vê-lo exatamente como ele era em vida. Às vezes com alguma variação, né? A pessoa fala assim, eu vi meu pai, ele estava mais remoçado. Por quê? Porque ele não está mais, a pessoa, né, o ente querido já desencarnado, não está mais com aquela debilidade orgânica, aquela doença que às vezes ficou levando anos e anos até vir o desencarne. Então, no plano espiritual, o espírito vai se apresentar de uma forma mais saudável. Mas é justamente através do corpo espiritual, que Allan Kardec chama de perispírito, né? Os espíritos assim o designam para ele, que faz com que o espírito se apresente tal qual ele tinha a aparência em vida. Porque senão ele não vai ser reconhecido. Então, se usava óculos, igual a Miranda e o Carlos Alberto, possivelmente vai aparecer de óculos. Não é que do outro lado da vida, o Jefferson também usa óculos, só falta eu aqui. Não é que do outro lado da vida, no plano espiritual, tem a ótica para você comprar óculos. É porque o espírito consegue plasmar, né? Porque esse corpo espiritual, esse perispírito, ele é plástico. Quando você pensa, ele automaticamente toma a forma. Então, o óculos, a bengala, um livro, a caixinha de rapé do Livro dos Médiuns. Então, é desta forma, Miranda, que o espírito vai conseguir se apresentar. Se ele não tinha um braço, ele pode se apresentar sem esse braço, como também pode se apresentar com o braço. Aí vai depender de como ele quer fazer essa identificação. A doutrina espírita, ela vem nos esclarecer tudo que essa relação entre a terra e o céu e esse desdobramento que fica no intercâmbio, não é? Quando nós vamos à casa espírita e recebemos o passe, às vezes nós vamos por conta de uma causa qualquer. E já ouvi pessoas que falaram, olha, eu nunca fiz determinada cirurgia. Aí depois de um período, eu fui ao médico e o médico identificou uma cicatriz em tal órgão, tal. E na casa espírita eu fui para tratar de outra coisa. Mas tudo acontece a nível perispiritual. A pessoa não sabia que estava com aquela enfermidade, foi socorrida no perispírito, a marca ainda ficou no corpo físico para que deixasse ela refletindo. Não é? Quando nós oramos e pedimos a medicação que nós necessitamos na água que nós vamos energizar, tudo isso se dá, olha, tudo que é vida tem a sua contrapartida sutil. Então, um copo d'água não é só essa coisa que a gente bebe transparente ou qualquer que seja a cor e sente ela descendo pelo esôfago e chegando lá no organismo físico. Um copo d'água é aquela porção de moléculas que compõem a água, mas também tem a parte energética dela. É nisso que na hora do banho, enquanto nós estamos fazendo nossa higiene, se levamos o pensamento a Deus, agradecemos pelo banho, porque são coisas tão básicas que nós, em nossa ingratidão, não sabemos como devemos louvar e agradecer a Deus. Porque ter a oportunidade de acordar de manhã, dentro de um lar, ainda que seja uma tapera, fazer uma refeição básica, tomar um banho, fazer uma higiene, olha, é o sonho de consumo de quem mora na rua. Eu já tive a oportunidade de oferecer comida a uma determinada pessoa na rua, uma certa hora, e ele olhou para mim e falou assim, minha filha, obrigada, eu não posso. Porque se eu ingerir comida agora, eu vou precisar ir ao banheiro.
e eu vou terminar sujando as ruas. Porque não tem nenhum botequim, não tem nada aberto. Então, essa água que nos banha o corpo, quando nós levamos o pensamento em oração, ela fica impregnada dessa energia invisível aos nossos olhos, mas que vai saturar e vai trazer não só o reconforto da higiene física, mas as nossas células são princípios espirituais também, né? E vão absorver a contrapartida energética pela oração que nós fazemos. Isso mesmo. Sabe, a gente falando assim, as pessoas podem, de repente, se perguntarem, hoje, essas manifestações, né, físicas, ela tem uma tendência de ir parando. Hoje nós vamos ver que a mediunidade está mais intuitiva, né? Então, os médios estão mais intuitivos. É uma tendência, é um caminho, né? À medida que nós vamos crescendo, vamos evoluindo, a tendência é o pensamento a pensamento mesmo, entendeu? Essa é uma tendência. E as pessoas dizem assim, mas esses médios que vêm com essas especialidades, porque a mediunidade é impressionante. Você tem um trabalho, você na medicina, você tem as especialidades, né? O médico que trabalha com a parte gástrica, o outro que é o cardiologista, outro que trabalha com o neurologista. Então vão vendo especialidade na medicina. No nosso trabalho, né, mediúnico do passe, né, muitas vezes falamos de passe de cura, né, está lá no livro dos médios. Nós vamos ver também determinadas especialidades de fluídicas que esses médios carregam em si. Médios que trabalham melhor, né, a cabeça, outros que vão enfim, tem uma certa especialidade. Essas de efeito físico que causam essas manifestações, se a tendência é acabar, esses médios que vêm com essa aptidão, como nós canalizamos isso dentro de um trabalho mediúnico atual? Não cabe hoje nós estar materializando espíritos, né, dentro dos trabalhos. Enfiando a mão numa lata de parafina quente para mostrar uma luva, né? Houve a época da observação que precisamos ter. Mas hoje não precisa ser mais observado, já sabe da existência vamos dizer assim, do mundo espiritual, né? E da atuação desse mundo intermediando, junto ali com o mundo físico. Que a gente sempre diz assim, o plano espiritual, o plano terrestre. Não, está ali, ó. Eles são interligados. É interessante. Entendeu? A gente até diz assim, né, por uma necessidade, o telefone toca de lá para cá. Mas também toca daqui para lá. Entendeu? Houve uma necessidade de se falar isso na época, de mostrar isso aí. Mas, a realidade, o que fazer com esses médios dentro de uma casa espírita? Essa colocação tua vai ficar para uma reflexão, porque as crianças que estão chegando agora, que ficaram bem mais evidentes daqui a poucos anos, tivemos oportunidade essa semana de conversando no atendimento fraterno com o Assis, filho da Roberta, lá de Miguel Pereira. Que energia daquela criança, gente. Olha, você falou com ele? Uma clareza de raciocínio, de objetividade na conversa. Entendeu? Claro que contando aquele... Se eu deixo, ele até me conduzia, né, na situação, entendeu? Mas olha, que bênção foi a conversa com aquela criança. De uma inteligência, mas com uma perspicácia que você vê que é alguém que está vindo ali com um potencial que, se bem acolhido, vai dar um excelente resultado. Isso mesmo. É isso aí. Então estamos chegando ao final de mais um programa. Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, agradecendo ao Carlos Alberto Ferreira, Maria de Fátima Miranda, ao Jefferson, que está doidinho para ver um espírito materializado, hein? Imagina você aqui na rádio sozinho, hein? Eita. Geraldo e Aquino chega do lado. Menino, como é que foi as carrapetas? Jefferson Simões Monteiro. Então o Jefferson está aí ansioso por isso. Mas, como diz Allan Kardec, se você vê um espírito, aproveite para conversar, né? Ver o que ele tem a dizer. É um aprendizado, né? Eu já tive casos de pessoas que falaram que começaram a travar a conversação. Eu falei, eu ia correr, mas está tudo certo. Então, muita paz a todos. Até o próximo programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Que é o Espiritismo, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto, para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo dos comentários de Kardec a respeito daquela sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual dois médiuns, a senhora C e o senhor Vavasseur, deixaram o corpo parcialmente num fenômeno à época chamado de sonambulismo, e hoje nas hostes espíritas se chama de desdobramento, e no qual um dos médios, o senhor Vavasseur, se desligou muito do corpo, entrou no chamado estado de êxtase sonambúlico, e foi uma coisa que a outra médium, que a senhora C, mesmo em desdobramento, procurou controlá-lo e trazê-lo para uma ligação mais forte ao corpo. Também vimos no programa anterior que Kardec, ao comentar isso, faz um alerta muito grande, que tem que se tomar muito cuidado, porque isso exige muito do médium, pode causar malefício ao médium. Tem que ser uma coisa que os fenômenos fiquem sob controle de quem dirige, e em especial dos médiuns que têm essa mediunidade, que não podem se entregar totalmente e entrar em êxtase, porque aí a comunicação entre os desencarnados e o encarnado, o que é quem está ali à frente da reunião, fica complicada, e enfim, aqueles cuidados todos que se deve ter numa sessão espírita. Muita seriedade. No programa anterior também nós mencionamos os trabalhos que eram realizados há alguns anos atrás, e não sabemos se hoje continuam sendo realizados, provavelmente sim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, no qual se realizam curas bastante interessantes, fenômenos bastante interessantes, através de médiuns de desdobramento. Como também mencionamos que essa mediunidade de desdobramento era uma das principais que a médium Ivone do Amaral Pereira possuía, e que justamente em desdobramento ela era levada pelo espírito Charles e por outros espíritos, como Leon Denis, para a pátria espiritual, e voltava, e então escrevia livros, artigos, etc., com a assistência desses espíritos. Agora Kardec vai dar um outro exemplo, não da reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas de um dos amigos dele. Vamos então ao texto de Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora, tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético, sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente, por vezes uma simples conversação. Em seu sono tem percepções e ordem mais elevada.
Fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário, quer dizer, o mais comum, o parêntese foi nosso, é o de um semi-êxtase. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, que é frequente, exclama com uma espécie de terror. E isso, muitas vezes, em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente, o que seria imprudente não o fazer. Felizmente, indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente, e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então agora Kardec está trazendo a estudo essa experiência desse amigo dele, em que o desdobramento se dá espontaneamente, mas de uma maneira diferente do que aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, como foi explicado aqui, foi lido, esse médium às vezes iniciava uma psicografia e então com esse simples iniciar de uma psicografia se desencadeava o fenômeno do desdobramento. E aí ele via perfeitamente os espíritos, tinha lucidez de diversos graus, e Kardec, ao mencionar a forma que era mais constante em que esse fenômeno se dava com tal médium, ele chamou de semi-êxtase, no qual há ainda aquela exaltação do médium, mas não tão intensa. E além disso, no que Kardec chamou de semi-êxtase, o médium não quer ir embora para o espaço com aquele espírito por causa das vibrações maravilhosas, não. Pelo contrário, ele se assusta, ele fica assim um tanto aterrorizado e pede às pessoas que o despertem. Então, é uma outra nuance desse fenômeno. E esse fenômeno tem que ter nuances muito grandes, porque é justamente uma ligação muito forte entre o mundo do corpóreo e o mundo espiritual, em que o médium sai parcialmente do corpo, mas tem uma interação forte, tanto com os encarnados que estão ali na sessão, quanto nos desencarnados com os quais ele, médium, está no espaço interagindo. Vamos comentar rapidamente sobre o que lemos há pouco, o finalzinho, em que Kardec fala que o próprio médium indicou, deve ter sido por orientação de algum espírito, que para despertá-lo com mais facilidade, soprasse na fronte dele, porque com o passe magnético ele custava voltar. Nós vamos apenas comentar que nos primórdios do Espiritismo havia uma prática de se dar o passe, o chamado passe, que é uma efusão de fluidos, melhor dizendo, uma efusão de fluidos do médium combinado com o espírito para beneficiar uma pessoa, e que isso era feito não através da imposição das mãos, mas através do sopro. Essa prática não existe mais na atualidade. Continuemos então pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, que numa linguagem de hoje diríamos desdobramento espontâneo. Então é Kardec agora comentando essa fenomenologia com o amigo dele, como nós vimos na leitura do parágrafo anterior. Então é Kardec falando.
Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias, com o concurso de outro médium. O Sr. T é entravado em espírito, em seu impulso, pela prova material que escolheu. O instrumento que ele faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários ou utilizar os que possui de modo próprio no estado de vigília. Quando está adormecido o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga material inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre nesta encarnação, uma vez que não sabe em questões de ciência, senão o que a si próprio se revelou, tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, a um alargamento de raciocínio, a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Reparemos, queridos irmãos, nesses comentários importantíssimos de Kardec, que primeiro, ele explica que, pela orientação que foi dada pelos guias espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um médium, ou psicográfico ou psicofônico, isso não foi esclarecido por Kardec. Esse médium que faz esse desdobramento dessa maneira, ele tem um corpo inerente a um tipo de vida em que ele fica a braços com provas, com expiações. Kardec fala isso de uma maneira muito sutil. Ou seja, o corpo é para o espírito um entrave. E geralmente o corpo é para nós espíritos reencarnados um entrave. Por quê? Porque ele limita a nossa capacidade de manifestação. Ele não permite que nós nos manifestemos na plenitude do nosso desenvolvimento espiritual, na nossa romagem cósmica. Quando nós reencarnamos, nós temos determinado progresso intelectual, por exemplo. E pode ser que, pelas nossas necessidades espirituais, a providência divina, em nome do amor e da misericórdia, tolhe essa nossa inteligência através de um cérebro que não lhe permite manifestação plena. Então a nossa chamada bagagem espiritual, tudo que a gente evoluiu em termos intelectuais e em morais, não estão na plenitude. As intelectuais são restringidas, a morais não. O nosso desenvolvimento moral, nós estamos sempre com ele na plenitude, ou encarnado ou desencarnado. Então o que acontece? Aquele cérebro não permite. Por isso é que há pessoas até que têm enorme dificuldade de se expressar, porque o seu cérebro é muito deficiente. É a necessidade do espírito na sua romagem evolutiva. Ora, num transe sonambúlico, num desdobramento, o que acontece? O espírito se separa parcialmente do corpo, se liberta parcialmente. E no desdobramento, ele se liberta bastante. E então, o que acontece? Ele retoma aquela bagagem intelectual que possuía, quer dizer, retoma a capacidade de manifestá-la. Então, o que acontece?
Até no caso deste amigo de Kardec, Kardec, como lemos há pouco, explicita. Ele readquire essa sua bagagem intelectual e se manifesta de uma maneira excepcional. Ele se manifesta com uma inteligência, com uma desenvoltura, um conhecimento muito maior do que ele demonstra em estado de vigília. Por quê? Porque ele se liberta significativamente das peias do entrave que o corpo físico lhe estabelece. E continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se, na observação dos fatos, e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais absoluta prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé. Mas, repetimos, seriam sem proveitos para os incrédulos. Os fenômenos destinados a convencer esses últimos e que se podem produzir em plena luz são de outra ordem, e no número alguns terão lugar, e já se produzem pelo menos em aparência, fora do espiritismo. Fora do espiritismo. A palavra espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para deles se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes, quando por vezes trocam a etiqueta. Interessante, queridos irmãos. Kardec fala então sobre essa extrema prudência que se tem que ter com os fenômenos de sonambulismo. Fala que tem que se tomar muito cuidado para não permitir que isso aconteça em nome da curiosidade. Hoje, esses fenômenos são objeto de experimentação científica séria. As pessoas que se interessarem por isso devem procurar as entidades que dão um rumo científico às suas atividades. Agora, Kardec, mais uma vez, ele havia falado isso no início da matéria, ele fala que esses fenômenos não têm maior repercussão junto aos incrédulos, junto àqueles que fazem questão de não crer, porque para eles há outros tipos de fenômenos que são mais eficazes a fim de eles despertarem para a realidade da pátria espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Aquelas mensagens que o Chico recebia de entes queridos, de pessoas que iam lá ou em Pedro Leopoldo, em Uberaba, naquela ânsia realmente de que um ente querido desencarnado voltasse e desse alguma mensagem, demonstrasse que estava vivo, que não havia desaparecido, sumido, voltado ao nada, né? Ou melhor dizendo, indo para o nada. Então, Chico recebia aquelas mensagens, não conhecia a pessoa não chegou lá totalmente incógnita, não falou com ninguém, e lá para as tantas um espírito se manifesta e demonstra de maneira inequívoca que é um filho, um espírito que foi na encarnação filho daquela pessoa e se manifesta e se identifica sem sombra de dúvida. Então é uma demonstração enorme, cabal da imortalidade, e é uma consolação enorme para aquela mãe
que ali está. Então, esse tipo de fenômeno é mais de convencer as pessoas a não a se tornarem espíritas, mas a se decidirem a estudar a doutrina espírita, a conhecer a doutrina espírita. Ninguém se torna espírita de repente porque recebeu uma mensagem de um filho desencarnado. Isso não existe. A pessoa que tem essa misericórdia, recebe essa misericórdia de Deus, ela o que precisa é entender da coisa, compreender em definitiva que aquilo é verdadeiramente a demonstração da imortalidade e que ela precisa estudar então aquela doutrina que trata com absoluta clareza e profundidade esse tema, a imortalidade da alma, que é o Espiritismo. Vamos ler mais um parágrafo na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, no texto de Kardec. Quanto à utilidade especial desta mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé. Põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Como dissemos há pouco, queridos irmãos, é a prova da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. O fenômeno mediúnico, mesmo aqueles mais grosseiros em que os espíritos derrubam coisas, jogam pedras, mesmo esses fenômenos, quando estudados com profundidade, com seriedade, a pessoa chega inevitavelmente à conclusão de que estão sendo produzidos não pelos encarnados, e sim pelos desencarnados, pelos espíritos desencarnados. Então são provas da imortalidade da alma. E vamos repetir, se há um local onde uma pessoa pode e deve estudar com profundidade a imortalidade da alma, é um centro espírita, é uma instituição espírita, é através das obras espíritas. O espiritismo é uma corrente de pensamento, é uma doutrina, é uma ciência de cunho moral que é especializadíssima em imortalidade da alma. Queridos irmãos, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana, quando iremos iniciar matéria nova. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.